Boa tarde, essa aqui é a TV Movimento 65, um web programa feito para a gente discutir o que é o PCdoB, para passar as opiniões do PCdoB para a sociedade e para apresentar os pré-candidatos a vereador do PCdoB, visto que nós vamos ter um processo eleitoral em frente e nós precisamos conhecer a militância, conhecer quem está construindo o PCdoB nesse momento. Esse aqui é um programa voltado especificamente para a militância do PCdoB e, óbvio, aberto também a toda a sociedade. Hoje eu tenho aqui comigo o sociólogo, professor Luiz Carlos Marques, que é também comunicador, formou em Sociologia na UFAM, né, Luiz? UFAM. Então, Luiz, tenha boa tarde. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui discutindo com a sociedade, colocar as nossas ideias e, o mais importante, o PCdoB tem uma grande história, é um partido que luta historicamente contra as desigualdades sociais, contra preconceito, contra racismo e colocar os seus pré-candidatos para que possamos discutir com a sociedade essas propostas e saídas para a cidade de Manaus é de fundamental importância. E para você que pretende disputar o Executivo, Marcelo, eu acho que é fundamental que nós possamos discutir com a sociedade e com todos os candidatos aqui. O debate é sempre fundamental, Luiz, e nesse programa a gente vai usar esse espaço para ouvir também os dirigentes mais antigos do PCdoB. Eu espero que a gente vá ter em breve aqui a companheira Vanessa, nossa eterna senadora, Heron Bezerra. Vamos trazer também a turma que já não é tão jovem assim, né? O pessoal que é mais contemporâneo a mim, trazer o Ian aqui, tentar trazer presidente da UJS, da UBM, camarada Lúcia Antoni aqui, enfim. Vamos fazer aqui um debate cada vez mais amplo e sempre contando, Luiz, com os pré-candidatos do partido a vereador, que depois vão ser homologados em convenção, mas nesse momento já tem que vir participar do debate. E também para a gente conhecer um pouco cada um, né? Luiz, eu tenho um vídeo aqui, quem te conhece, você sabe que você trabalha com comunicação, né? Você teve um programa numa rede de televisão durante alguns anos, na Rede TV. E essa tua experiência com comunicação, ela também foi usada para você produzir materiais próprios, né? E eu vi um material que você fez, um vídeo de... Foi logo que começou que a gente começou a ter notícia da Covid, não é? Um vídeo com orientações. Eu vou pedir para a produção colocar esse vídeo, aí a gente vai assistir o vídeo, depois a gente retoma aqui. De tempo em tempos, se abate sobre nós uma pandemia. E somente de tempo em tempos nos preocupamos com o processo que garante o controle e a cura das doenças, ou seja, o sistema de saúde. O Covid-19 mostra de forma clara a falta de humanidade dos nossos governantes, principalmente aqui no Amazonas. O sistema de saúde é um processo que envolve os três poderes da República. O sistema básico de responsabilidade das prefeituras são as UBS, talvez a coisa mais importante. Nesta pandemia, as UBS limitam-se a mandar os pacientes infectados assintomáticos para casa e esperar que o corpo reaja e tudo passe. Não temos testes para serem feitos nas pessoas na porta de entrada do sistema de saúde, ou seja, nas UBS. Por outro lado, os centros especializados de responsabilidade do Estado só aceitam os pacientes que já têm os seus órgãos comprometidos. Paralelamente a isso, os profissionais da saúde reclamam, com justiça, de salários e condições dignas de trabalho. E para piorar esta situação, uma parte da população nega a realidade e incentiva a estada do povo nas ruas, fazendo com que o vírus possa circular com mais e maior velocidade. A soma de tudo isso gera uma bomba prestes a explodir. A saúde deve ser algo discutido e avaliado todo dia. O nosso SUS deve ser prioridade do governo federal, que deve investir em equipamentos e pessoal. Afinal, é a ele que a grande massa do povo brasileiro recorre em momentos como este. Discutir a saúde somente em momentos críticos como agora
nos dará resposta, sempre paliativas e fraudulentas. O dia em que a saúde for prioridade para os governantes, a população estará protegida e não será preciso uma pandemia de tempo em tempos para valorizar a vida humana. Com saúde não se brinca. Saúde é coisa séria. Por isso tudo, a você, meu amigo, eu peço, se puder, fique em casa. Fica em casa. Luiz, parabéns pelo vídeo. É Importante que todos nós possamos usar as ferramentas que nós tivermos à disposição para levar informação para as pessoas. Conta pra gente o que te motivou a fazer esse vídeo. Marcelo, eu acho que qualquer cidadão tem que ficar prestando muita atenção no que acontece no mundo. Essa pandemia, ela começa na China e você começa a observar o que estava acontecendo no mundo. Depois você observa a Europa. É fácil entender o que pode vir a acontecer no nosso país. Guardada as devidas proporções e a sua peculiaridade, eu me preocupei. Por quê? Porque o Brasil é muito diferente e aqui, infelizmente, a desinformação é muito maior. Vivemos um momento paradoxal com excesso de informação com as pessoas desinformadas. Até hoje ainda existem pessoas que insistem em não cumprir o que a OMS determina e pede para que as pessoas possam fazer. Então essa minha preocupação me motivou a fazer. Eu fiz esse e mais outros vídeos sempre nesse sentido, porque eu penso que a vida humana tem que estar acima de qualquer outra situação, inclusive da economia. Com certeza, Luiz. E aqui eu lembro uma frase do presidente Lula, que ele mencionou: primeiro salvamos vidas, depois salvamos a economia. É uma frase sapientíssima, né? Eu queria pedir agora para a produção colocar aí, eu vi aqui um tweet da senadora Vanessa Graziotin com os números da Covid no Amazonas, uma atualização bem recente aqui. Só a produção colocar na tela aí. Vamos lá, vou falando e já aparece. Foi um tweet, quem quiser seguir, tá? Twitter da senadora Vanessa Graziotin é @vanessa_GARZZ, Vanessa Grazi, Twitter, tá? Vamos lá, 16 de maio, Covid-19 no Amazonas. Casos nas últimas 24 horas, 1.285. Total de casos no Amazonas, 19.677. Óbitos nas últimas 24 horas, 44. Total de óbitos no Amazonas até o momento, 1.375. Tá aí a imagem na tela. Vamos repetir então. Lembrando também, Twitter da senadora Vanessa, hein? @Vanessa_Graz, que é o começo de Graziotin, são com 2 E's, tá? Casos nas últimas 24 horas, 1.285. Total de casos, 19.677. Amanhã a gente deve atingir os 20 mil casos, né, Luiz? Óbitos nas últimas 24 horas, 44. Total de óbitos até o momento, 1.375. Mencionando, Luiz, que nós ainda temos um caso grave no Brasil de subnotificação, porque o governo federal, numa atitude totalmente irresponsável e sem qualquer compromisso com a vida dos brasileiros, não iniciou até hoje as testagens em massa. Então, a gente tem os números oficiais, mas a gente também tem imensas estatísticas presumidas sobre o que pode estar acontecendo. Isso é grave. Que são aquelas pessoas que adquiriram o vírus, são assintomáticos, não foram testados e não entram nas estatísticas. E aí é que está o grande problema, Marcelo. Por quê? E isso que me preocupou. Essas pessoas assintomáticas, por não manifestarem a doença, eles às vezes ficam trafegando, né, no meio das pessoas e levando a pessoas que não estão, que acabam adquirindo isso e morrendo. Infelizmente, muita gente passou a ter consciência da gravidade apenas quando algum parente ou algum amigo dele começou a vir a óbito. Então, esse é um problema. Acho que
A população tem que se preocupar com a questão da saúde. A saúde, com essa questão da pandemia, ela demonstrou, e na verdade ninguém estava esperando essa situação, essa é uma situação no mundo, ela é atípica, mas o esforço que se deve fazer para combater, no nosso caso, no Brasil inteiro, ele é deficiente, ele às vezes até sofre boicotes. Nós estamos assistindo a 3 ministros da saúde sendo retirados do cargo num momento como esse, numa gravidade como essa, só tende a agravar. Eu me preocupo, eu peço a todos os meus amigos que fiquem em casa. E, Marcelo, isso não é uma coisa muito fácil. Às vezes as pessoas pensam que basta você gravar um vídeo e pedir para as pessoas ficarem em casa. Recebi de muita gente apoio por ter feito o vídeo, mas uma gama significativa de pessoas que acham que você está errado, eles têm o direito de falar, mas que pedem para as pessoas ir para a rua, e o nível do diálogo, era isso que eu queria chamar a atenção, é muito baixo. Eles querem ofender quem está pedindo para as pessoas não irem à rua. A gente sabe que todo mundo vai ter problema. Não pense que eu não estou tendo problema. Eu estou tendo problema como todo mundo. Gostaria de sair, gostaria de comer, gostaria de trabalhar tranquilamente, mas é uma questão de vida ou morte. A questão, eu costumo dizer que não se trata de uma questão econômica, trata-se de uma questão de saúde, de sobrevivência. Esta situação que nós estamos vivendo não é brincadeira, ela é grave, ela vai alterar a forma como nós enxergamos o mundo. Ela é grave. Tem gente achando que daqui a 10 dias vai estar tudo normal. Não vai. Nós precisamos que as pessoas entendam isso e que possam, se possível, aquelas que podem, eu peço, fiquem em casa. Apesar de enfrentar, às vezes, o desconhecimento de algumas pessoas, contra tudo e contra todos. Se for preciso, eu vou ficar deste lado. Nós temos que ficar em casa. Fique em casa, é a única forma, é a melhor forma que você tem para se ajudar, ajudar os seus amigos e ajudar a saúde, que está um problema. Luiz, tem um dado interessante aqui que eu coletei sobre o índice de mortes por milhão de habitantes. Eu não fiz um cálculo do mundo inteiro porque não interessa, a gente tem que buscar cálculo de países que estão na nossa proximidade geográfica e com uma realidade semelhante. Então eu delimitei na América do Sul. Os dados são assustadores, Luiz. Nós somos o 3º país com o maior número de mortes por milhão de habitantes. Nós temos 56 mortes por milhão de habitantes. E o 4º colocado, ele tem 1/3 do que a gente tem. É o Chile, que tem 18 mortes por milhão de habitantes. Agora, a diferença de postura dos governos no combate à Covid é que está sendo fundamental. O Chile teve uma campanha forte do governo federal chileno pelo distanciamento social, fornecendo ferramentas, buscando meios para que as pessoas pudessem ficar em casa. Está aqui o resultado, vidas preservadas. Infelizmente no Brasil isso não está acontecendo, pelo contrário, nós temos um presidente que é maluco, que promove aglomerações, que fica andando no meio da rua, que estimula até milícias armadas na frente do palácio, que é aquele acampamento lá dirigido pela Sarah Winter, e que simplesmente trata a saúde como se fosse algo, não me obedeceu, tchau. Ele ignora que nós estamos numa guerra e que são vidas que estão em jogo. E tem mais uma coisa, Luiz, vou até pedir licença agora aqui para falar um pouquinho do que eu tenho feito também, porque como eu disse, todo mundo tem que dar sua contribuição. Ninguém tem que ter medo, na verdade, claro. Desculpa, Marcelo, o que está acontecendo hoje no Amazonas é uma situação. As pessoas têm medo de tomar determinadas decisões. O prefeito tem medo de tomar decisão. Por quê? Porque ele precisa fazer o substituto dele. Muita gente diz, o prefeito não vai ser candidato, ele não pode e tal. Beleza, não há problema nenhum nisso. A questão fundamental é que ele precisa fazer o substituto dele. Não me perguntem por quê, imaginem apenas por que ele precisa fazer isso. Aí ele não quer tomar medidas impopulares que poderiam salvar vidas e se mantém como que alheio a tudo isso. Marcelo, observe, o Ministério Público, você sabe melhor do que eu como advogado, qual é o papel dele? Fiscalizar a lei. Tanto o prefeito quanto o governador estão colocando na costa do Ministério Público a decisão de
resolver ou não o problema da saúde. Quem foi eleito para tomar decisão sobre a cidade e sobre o Estado foi o governador e foi o prefeito. Caberia a eles a decisão de fazer que tipo de atitude tomar, mas não. Eles estão colocando, eu parabenizo o Ministério Público pela atitude, porque está tentando fazer alguma coisa. Agora, esta obrigação constitucionalmente e dada pelo povo, pelo voto, é do prefeito e do governador. Eles não podem colocar isso na conta de ninguém. Eles têm que tomar atitude, têm que ter coragem. Agora, num momento como esse, tem que ter coragem. Por isso que eu vi o seu vídeo, acho que é importante e vou fazer uma outra observação, Marcelo. O disparate que me parece. O prefeito de Manaus pediu conselhos de uma garota, não sei quantos anos ela tem. 16. 16 anos. É o contrário, o que diria a lógica. Um senhor de idade, pela experiência que acumulou, dá conselhos a uma jovem. Muita gente está batendo palma, ele falou com a Greta, só que era ele para aconselhar aquela jovem sobre o que está acontecendo no mundo e na Amazônia em particular. Mas não, ele foi pedir conselho a uma jovem. Parabéns. A inversão de valores. Eu sei que é uma jogada de marketing, uma jogada política, isso tudo faz parte do jogo, mas eu não consigo conceber que um prefeito de uma cidade com um caos instalado como esse vai pedir ajuda para uma garota de 16 anos de um outro país. Tem que tomar atitude. Prefeito e governador tem que tomar uma atitude. O que acontecer na cidade de Manaus e no estado do Amazonas, para o bem ou para o mal, será de responsabilidade, tanto do prefeito quanto do governador. Com certeza. E falando nesse videozinho, Luiz, vou pedir para a produção colocar aí. Vamos dar uma olhada. Eu fiquei bem feliz porque teve muita repercussão. Pessoas me mandaram feedbacks, gente que eu nem conhecia disse que recebeu em grupo de outras pessoas que receberam de outras pessoas, chegou a sair em sites na imprensa, então eu fiquei bem feliz com esse resultado. Vamos dividir agora com a militância do PCdoB. Prefeito Arthur, nesse vídeo eu quero falar diretamente com o senhor. O senhor tem uma história política brilhante. O senhor foi dos senadores mais expressivos da história do Senado Federal, por onde já passou muita gente boa. O senhor foi eleito prefeito de Manaus logo no finzinho da ditadura militar, ou seja, foi um símbolo de um ato de redemocratização. O senhor foi eleito prefeito de Manaus posteriormente, foi reeleito prefeito de Manaus e agora já caminhando para uma justa aposentadoria, pois o senhor já está com uma idade avançada, tem muita saúde porque foi atleta e eu lhe parabenizo por isso, mas aproveite esse momento que a vida está lhe dando. O senhor não vai disputar a reeleição porque a lei não permite. Se a lei permitisse, seria legítimo que ele disputasse, mas não vai. Então, aproveite esse momento em que o senhor tem a possibilidade de tomar medidas amargas. Muitas vezes o remédio amargo é mais eficiente. E eu vou usar como exemplo aqui uma medida, inclusive, que foi errada, que foi do Bruno Covas. Vamos lá, depois eu vou explicar por que foi errado. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, decretou um rodízio nas placas de carro. Placas ímpares não podiam sair num dia, placas pares não podiam sair no outro. Ele errou com isso, ele errou porque isso estrangulou e lotou o sistema de transporte coletivo. Agora, ele tentou, essa medida deve estar sendo revogada nos próximos dias, talvez até hoje mesmo. Mas ele tentou fazer algo diferente. É o que eu peço ao senhor. Tente algo. Chame o Ministério Público, chame o Tribunal de Justiça, chame a OAB, chame o CRM. Discuta com seriedade a probabilidade de um lockdown. Se não for, se a discussão for que não é o momento, que não é necessário, tudo bem, mas discuta com seriedade. Agora, tente algo diferente. A gente não pode fingir que nada está acontecendo em Manaus. Eu aplaudi quando o senhor pediu ajuda da Greta, aquela ativista sueca. Isso foi muito legal, óbvio. A gente sabe que a Greta não vai resolver o problema de Manaus, mas com aquilo o senhor conseguiu evidenciar um problema, conseguiu criar um fato político. Eu entendo que isso é importante sim, a gente tem que criar os fatos políticos, tem que estar no debate. Aquilo foi uma jogada interessante. Agora, prefeito, faça história. Muitas vezes o remédio é amargo, mas ele é eficiente. Chame os agentes envolvidos, discuta e faça o que deve ser feito. A história vai saber reconhecer o seu esforço.
Não permita que manauaras continuem morrendo, sendo um exemplo de tudo que não deve ser feito para o Brasil e para o mundo. São as nossas vidas em jogo. Não tenha medo de ousar. Ouse, faça, tenha coragem. Bom, tá aí, foi um desabafo. Um chamamento ao prefeito que tente fazer algo, que use sua criatividade para tentar salvar as vidas dos manauaras. Use a sua experiência, né, Use sua experiência, sua criatividade, porque eu repito sempre, e eu concordo integralmente com o presidente Lula, economia você conserta, vida você não traz de volta. Fica à vontade. Olha só, eu queria observar a seguinte situação, Marcelo. Enquanto isso acontece na cidade de Manaus e no estado do Amazonas, o que falam os vereadores eleitos? Absolutamente nada. Ninguém vê uma voz dos vereadores da cidade de Manaus sobre o assunto. É como se eles não tivessem nada a ver. Eu estou falando todos, de todos os partidos. Era para que os vereadores estivessem legislando, nesse momento, em favor da população da cidade de Manaus. Enquanto isso, os deputados estaduais não estão nem aí para o que acontece. Estão brigando por poder, pura e simplesmente. Por que eu chamo a atenção disso? Para que você que está nos vendo perceba o nível dos deputados e vereadores que vocês estão colocando lá, que nós estamos colocando lá. É preciso que haja responsabilidade. Não há da parte dos vereadores nenhuma manifestação, eu estou falando é todos. Se eu tiver enganado, eu vou falar como está na Bíblia. Se eu tiver um errado, que se apresente, venha aqui que nós conversamos. Mas até o momento não há nenhum vereador se manifestando sobre o problema da cidade de Manaus. E os deputados, por outro lado, estão brigando por causa de poder. O que eles querem é o poder do Estado e fica uma situação que eu conheço aquilo, não vai render em absolutamente nada. São duas coisas que a população tinha que observar em época eleitoral. Primeiro, é uma CPI dos combustíveis que não dá em nada. Agora, pergunte para o dono dos postos de gasolina quanto eles acabam gastando com isso. Entendeu? E por que é feito essas CPIs em época de eleição? Essa é a primeira coisa. E essa questão do impeachment do governador, isso vai estourar os cofres públicos. Então, é preciso, primeiro, que se concentre os nossos vereadores e deputados na questão que nós estamos vivendo. A questão política, eles vão poder fazê-lo, mas não podem colocar a questão política particular, partidária e pessoal acima da política do Estado e da cidade de Manaus. Com certeza, Luiz. Deixa eu mandar um abraço aqui para a turma que está acompanhando a gente. Marcelo Nunes e o Klinger Araújo, os dois pré-candidatos a vereador pelo PCdoB também. Tem que agendar para vir aqui, né? Marcelo e Klinger, estamos esperando vocês dois aqui nessa mesa do Movimento 65 para a gente poder conhecer melhor vocês, apresentar vocês para a sociedade e discutir as soluções para Manaus. Mandar um abraço aqui também para o Aderson Mancilha, que está assistindo a gente. O Edmilson Lima tem até pergunta aqui também. Deixa eu fazer um negócio pro Edmilson Lima para vocês verem. Deixa eu só terminar os abraços aqui. Um abraço para o Leonardo Nogueira, Romi Schneider, Daniel Queiroz e o Edinho Lima que também estão assistindo a gente. Vá lá, Luiz. Não, eu queria só salientar o fato de que, por exemplo, o Edmilson Lima está nos assistindo e o Edmilson é nosso amigo e é filiado do PT, não é nem do PCdoB, entendeu? Que está participando e fazendo perguntas, entrando no debate, e é isso que nós queremos, ver se nós conseguimos chamar a esquerda para um grande debate para buscarmos soluções. Então, que a esquerda toda siga o exemplo do meu amigo Edmilson e venha debater e discutir soluções para o problema do Estado e da cidade de Manaus. Ok, então. Luiz, então vamos fazer o Edmilson me mandou uma pergunta para você, dizendo o seguinte: o prefeito está de olho nos votos da juventude, penso eu, e pediu para você comentar isso. Olha, acho que ele está se referindo a ele ter tentado contato com a Greta, né? É possível. O nosso prefeito, ele tem uma tradição, salvo engano meu, o avô dele foi político, o pai dele foi político, ele foi político, o filho dele foi deputado, então ele tem uma tradição. Ele faz uma jogada de marketing político muito interessante, que é difícil as pessoas entenderem. Eu não duvido que ele esteja tentando fazer o seu sucessor entrando na base da juventude.
tentando mostrar algum tipo de situação. Se você observar, Edmilson, aí você mora em Petrópolis, sem dúvida nenhuma, as ruas principais do teu bairro já devem estar começando a ser asfaltadas. O que todo mundo esquece é que durante 3 anos não foi feito absolutamente nada. E mais, os igarapés e os becos continuam do mesmo jeito e vão continuar. Por quê? Porque o prefeito, ele conhece essa situação e ele só trabalha em época de eleição. Fora isso, eu não vou discutir o que ele anda fazendo, porque senão nós vamos entrar em outra seara. Mas respondendo diretamente, eu não nego que ele está querendo o voto da juventude. Eu só espero que a juventude comece a observar, assim como o próprio prefeito, que a solução dos problemas do estado do Amazonas, da cidade de Manaus, não estão nessa velharia que está aí. Eu tenho todo o respeito. Mas foi o prefeito que foi pedir conselho da Greta, uma jovem de 16 anos. Ora, se o prefeito vai pedir conselho de uma jovem, é que ele reconheceu que o tempo dele está passando e que é preciso dar aos jovens a oportunidade de trilhar esse caminho e levar esse barco para o rumo certo, como diria o Gilberto, que é uma questão da filosofia antiga, mas é o rumo certo para que a gente possa ter a possibilidade de pensar numa cidade e num estado melhor. Ok, então, Luiz, respondida a pergunta, então, Edmilson, eu achei importante ressaltar isso, que o Edmilson ele é um filiado antigo, né, até do PT. Antigo, histórico do PT. Histórico, está aqui com a gente discutindo. Demonstrando que é democracia, demonstrando que é participação. Porque, vamos só abrir um parênteses, existe muito na esquerda uma questão, é do PCdoB, então eu não assisto. É do PT, eu também não assisto. É do PSOL, eu também não assisto. É do PCB, eu não assisto. Isso tem que acabar. Cada um com a sua ideia, mas tem que sentar para discutir. E é isso que eu acho. Nós temos tentado, Marcelo, desde a época do antigo partido, que nós tínhamos, temos tentado. Eu espero que a gente consiga nessa eleição. Vamos torcer para dar certo. Mandar um abraço aqui também para o Lucivan Araújo, que está assistindo, o Roberto Barbosa também. Sejam bem-vindos. E aí, só que aí vão ter que pegar o arquivo agora e assistir de novo, porque está acabando já, Luiz. Pessoal, Luiz, a câmera é sua, seu boa tarde. Primeiro agradecer ao PCdoB, ao Movimento 65, a esse espaço de discussão e debate, para que a população possa conhecer o candidato e saber das suas ideias. Pré-candidato. Eu acho isso importante, é fundamental, para que a gente não pegue uma Câmara, como eu acabei de falar, a Câmara Municipal, no momento como nós estamos vivendo, nenhum vereador se posicionou, nem contra nem a favor. E, enquanto isso, os nossos deputados, que representam o Estado, estão brigando por poder. Ou seja, o problema da saúde, o problema do cidadão que mora na cidade de Manaus e o que mora no estado do Amazonas, passa muito longe dos nossos representantes. Então, é preciso que o povo conheça os seus candidatos, é preciso que conheça o que pensa realmente, para que ele possa fazer uma escolha e poder, no futuro, pensar numa cidade mais humana e num estado melhor. Ok, então, pessoal, Luiz, muito obrigado pela presença. Essa publicação, o programa Movimento 65, ele é direcionado exclusivamente para a militância do partido. Então você que é pré-candidato, que está assistindo, entre em contato com a gente, manda uma mensagem, agenda o dia para você vir aqui participar do Movimento 65 também, porque nós queremos te ouvir, nós queremos mostrar você para a sociedade e nós queremos fomentar a discussão do partido. Como eu falei, em breve nós vamos ter aqui Heron, Vanessa, Luciano Tonini, vamos ter o Ian vai estar aqui com a gente, a turma mais antiga, Miguel Pacheco, Delcinei, a turma da UJS vamos trazer aqui também e fazer um debate levando as nossas ideias para o mundo inteiro. Muito obrigado, semana que vem tem 65 de novo.